Olá, está no ar mais um cenário aqui na Local TV, o seu canal 23 da NET. Nessa semana de aniversário de Sorocaba, estamos recebendo com muito prazer Dr. José Teodoro Mendes, ex-prefeito, ex-deputado federal constituinte, promotor de justiça aposentado, uma das pessoas que mais conhecem Sorocaba, e até por isso nós convidamos, o Dr. Teodoro aceitou participar desse programa na semana de aniversário. Dr. Teodoro, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. Olá, o prazer é todo meu de poder, de alguma forma, mais me comunicar com o povo de Sorocaba. Dr. Teodoro, Sorocaba completando mais um aniversário, mudando a cada dia, o país movimentado. Em junho passado, a gente assistindo aí muitas manifestações, gente que falou que o gigante acordou, que um monte de adjetivos para tudo o que aconteceu. E Sorocaba também participou disso. Vou começar por esse tema. Como é que o senhor está vendo 2013 na questão política? Olha, Laíno, o que a gente percebe é o seguinte: há uma certa insatisfação, mas muitas vezes não se sabe nem com o que exatamente, mas com muita coisa. E de repente a gente começa a perceber que os jovens são uma maioria esperançosa, mas que de repente há uma minoria anárquica ou de anarquistas, daqueles que gostam apenas de fazer o volume da subversão. E o que acontece? Eles não têm número suficiente para um protesto ou para uma passeata. Aí o que eles fazem? Eles esperam que a juventude se reúna em número suficiente para aparecer e daí eles vão à frente e fazem todas aquelas barbaridades que nós vimos. Eu já disse até que fico surpreso com que os generais fiquem sentados na cadeira vendo pela televisão o que está acontecendo. E eu não sei não, eu tenho minhas preocupações, porque eu já vivi um momento muito parecido com esse, só de que a violência já era mais organizada naquele tempo. E isto resultou na Revolução de 64, ou no golpe de 64, como queiram. É capaz de mudar só uma coisa: hoje existe liberdade. Antes se dizia que a marcha da família com Deus pela liberdade provocou o regime militar. É provável que de repente surja aí a marcha da família com Deus pela segurança e ordem no Estado. O senhor tem muita propriedade para falar sobre isso, até porque o senhor foi eleito prefeito lá atrás, não faz tanto tempo assim, mas faz muito tempo. Faz um bom tempo, pelo então MDB. Nós tínhamos uma realidade partidária só com o MDB bipartidarismo. E a Arena agregava o pessoal mais à direita, ou com o sistema, com o pessoal da ditadura, e o MDB era a grande oposição, que agregava tudo. No MDB naquela época tinha de tudo. E o senhor foi eleito prefeito numa Sorocaba, vamos dizer, um tanto quanto conservadora, e viveu isso, e vê isso e faz esse tipo de comentário. O que muda? Porque eu ouvi, e eu não sei se o senhor concorda comigo, que o governo federal, principalmente, estava fazendo suas pesquisas de avaliação e percebendo que sua popularidade estava caindo, tanto de governo quanto da própria presidente. E de repente falou, vamos botar uma meia dúzia para dar uma movimentada, daí a gente entra como o salvador da pátria. Mas se foi isso, deu tudo errado, né, Laíno? Deram um tiro no pé, porque, perfeitamente. E não tiveram controle. E tiveram que vir a reboque de algumas reivindicações até meio malucas. É verdade. O senhor acha que pode ter acontecido isso? Eu acho que se foi, como você disse, foi um tiro no pé. Mas eu acho que a insatisfação vinha mais generalizada, é muito generalizada essa insatisfação. E a gente fica percebendo que o governo não foi capaz de enfrentar, porque não dá para se enfrentar um tema multifacetário. No tempo que eu participei de movimentos, você sabe, eu tinha minha emenda de diretas em 2 turnos, emenda Teodoro Mendes de diretas em 2 turnos, que estava junto com a do Dante de Oliveira, participei do Diretas Já, dos movimentos do Diretas Já, não tinha essa bagunça que tem aí, a gente pleiteava as Diretas Já, mas de uma maneira
organizada. Depois participei da Constituinte, da luta pela Constituinte, e a gente acreditava muito que essas duas coisas fossem resolver os problemas do Brasil. E eu era um deles. Até de certa forma, ingenuamente, eu digo para você hoje. Porque você imagina que vai eleger presidente da República e resolve todo o problema. Daí, de repente, reelege o Fernando Collor, que é obrigado a ser apeado do poder. De repente, você vai para a Constituinte, acha que fez uma Constituição absolutamente democrática, pacificadora da sociedade brasileira, e de repente vê que as coisas estão também na contramão. Então você fica pensando, será possível que alterações, porque você vê que está difícil alterar qualquer coisa, voto distrital está difícil alterar, a proporção dos representantes no parlamento, proporcionalmente à população, também você não consegue. Eu me lembro, Laino, que logo depois da Constituinte, os Nordeste, Norte e Centro-Oeste, eles eram maioria. Então eles fizeram os outdoors espalhados por Brasília nos seguintes termos: somos 284 de uma só vontade. Como que diz, nós vamos dar as cartas aqui na Constituinte e está acabado. Eu lembro que os paulistas e alguns fluminenses, cariocas, fizemos uns outdoors, uns cartazes, um cerimônia outdoor, para colocar nas nossas portas, nos gabinetes, com o mapa do Brasil inteiro e dizendo assim, somos todos um só Brasil. Porque já havia uma certa tendência para fazer de acordo com o que o pessoal do Centro-Oeste, Norte e Nordeste queria. Não deu certo para eles, mas nós estamos reduzidos em relação à população, nós estamos reduzidos a 70 parlamentares de São Paulo, e isso é que me fez votar, inclusive, o presidencialismo contra o parlamentarismo, porque é impossível que São Paulo, para escolher um primeiro-ministro, ele teria apenas 70 deputados, contra uma população bem majoritária para poder escolher o presidente da República. Então, é um negócio complicado. É só ver hoje a representação nordestina, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo, é do Rio Grande do Norte, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, é do grande estado de Alagoas. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o cenário dessa semana. Borracha, rodas e pneus. Desde 1993, a mesma paixão por automóveis. No Borracha você encontra as principais marcas do mercado, venda e reforma de rodas esportivas e completo centro automotivo, com serviços de rodas, pneus, suspensões e escapamentos. Seu carro merece toda a qualidade do Borracha. Conheça mais em borracharodas.com.br ou visite a loja na Afonso Vergueiro, 2203. A Madecentro trabalha a cada dia para oferecer ao mercado tudo de melhor para a movelaria. E agora preparou uma série de novos serviços para facilitar sua vida. Isso só a Madecentro poderia fazer por você. Além de encontrar uma linha completa de madeirados, compensados, aramados, puxadores, maquinários e acessórios, você completa sua compra com serviços exclusivos. Máquina de canaletar, máquina de afiação de disco de serra, afiadora com CNC que faz corte em trapézio alternado, máquina seccionadora para plano de corte, máquina coladeira de borda para acabamento em madeirados, serviço express, onde você compra e recebe sua mercadoria no mesmo dia. A Madecentro trabalha com as melhores marcas do mercado e possui o maior estoque da região com entrega grátis e as melhores formas de pagamento, podendo parcelar suas compras em até 48 vezes. Venha nos conhecer e faça como os melhores profissionais do mercado. Vá direto à Rua Terêncio Costa Dias, 838, próximo ao CEAGESP. Madecentro, tudo para móveis. Personalidades marcantes, irreverentes, gente da nossa gente. Daniel Perdiga recorda fatos e acontecimentos de sorocabanos que fazem história em nossa cidade. Programa Gente de Palavra. Todos os dias, às 22h30, aqui na Local TV. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o Dr. Teodoro Mendes, ex-prefeito, ex-deputado
e um político que vive Sorocaba, acompanha Sorocaba. A gente estava falando um pouquinho da representatividade do Congresso, manifestações que aconteceram. E o senhor falou nessa questão, o senhor assinou a Constituinte, foi um dos que assinou a Constituinte, estava lá, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara dos Deputados, e conhece a Constituição como ninguém. Há umas 2, 3 semanas, o senhor estava participando, inclusive, de um programa de rádio aqui, um cidadão sorocabano representou no Ministério Público, que já tem um monte de coisa para apreciar, uma representação contra aquela placa na entrada de Sorocaba, quem vem pela Castelinho, Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo. E gerou uma discussão de quase 1 hora dentro do programa de rádio que estava acontecendo, e eu fiquei abismado, porque não que ele não tenha o direito de fazer isso, a Constituição permite, a lei permite, mas não tem uma coisa mais importante, doutor Teodoro? Já pensou se amanhã outro vai entrar porque tem o marco do Rotary, tem o marco do Lions, tem o marco da maçonaria? O que vai acontecer com a promotoria, com seus colegas promotores? Eles vão ter outra coisa para fazer. E há certos aspectos, vamos entrar em 2 aspectos. Um para discutir o Estado laico, sim, que é o que mais falam aí. E outro para discutir se aquela placa seria a única manifestação de caráter religioso. Você tem a Praça Dom Tadeu Strunk, você tem a Avenida Dom Aguirre. Quer dizer, nós vamos tirar a imagem do Dom Aguirre porque representa o lado católico da cidade. Nós temos o Morro do Corcovado, onde Jesus Cristo abre os braços sobre a grande cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem aqui a Praça Allan Kardec, que os espíritas fizeram questão de fazer ali o busto do Allan Kardec, numa manifestação, isto sim, que é de um pluralismo religioso, né? Então, não significa aquilo lá, que foi colocado por pastores evangélicos, não significa que eu, não sendo evangélico, possa estar criticando aquele fato. Eu acho que há outras coisas não melhores para serem faladas. Mas outra coisa, o que eu fiquei até meio abismado de ver é o meu amigo e competente promotor, Dr. Marum, afirmar na abertura desse inquérito civil, ele afirmar que Sorocaba não é de Jesus, Sorocaba é da República Federativa do Brasil. Ora, mas isso é tão evidente. Sorocaba está dentro do território do Brasil, então é evidente que ela pertence à República Federativa do Brasil. Mas não é só. O que está ali, no meu modo de entender, quando você fala Sorocaba de Jesus, não é bem o território de Sorocaba, é o sorocabano cristão. Sim. É o sorocabano cristão, é isso que eles quiseram dizer. Isso se chama metonímia, é você falar do conteúdo no lugar do continente, se querer representar o conteúdo no lugar do continente. Continente, Sorocaba, conteúdo é o povo. Estou substituindo o continente pelo conteúdo, sim, que é povo. Essa é uma das formas da gente discutir isso. Segunda é o que eles mais me perguntaram. Mas o Brasil não é um Estado laico? Falei, tudo que está na Constituição, lá não diz o Brasil é um Estado laico. Não existe isso na Constituição. E tinha gente dizendo que existia. Não existe. O que existe é que o Brasil não adotou uma religião oficialmente. A Constituição não adotou uma religião oficialmente. Como aconteceu com a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, e que havia um artigo dizendo a religião oficial do Império é a católica apostólica romana. Estava assim na Constituição de 1824, do Império. As outras já não disseram mais isso. Eu nem me atrevo muito a entrar na questão, mas o Estado laico não é permitir que todas as manifestações religiosas sejam aceitas. Sejam aceitas, sem discriminar. Isso. É isso. Por exemplo, o Irã, por exemplo, não é um Estado laico, né? Lá a religião é muçulmana, o islamismo.
Então, isso sim é dizer-se que não é um Estado laico. Agora, você veja bem, a nossa Constituição, nós ficamos quase 2 meses discutindo o preâmbulo da Constituição. E o preâmbulo da Constituição é o seguinte: sob a proteção de Deus, nosso papá. Então, já começa com sob a proteção de Deus. Então, você vai questionar e dizer que não pode ter a placa ali porque o Estado é laico, mas quando ele está dizendo já de cara que ele quer sob a proteção de Deus. Mas não é só, Laíno. Você deve ter ouvido também isso, eu aleguei. O artigo 5º chega a dizer que a Constituição permite, no artigo 5º, assistência religiosa nos organismos de internação coletiva, hospital, penitenciária, é permitida assistência religiosa. A própria Constituição dizendo isso. Dentro dos quartéis, tem o capelão, tem todo... Lógico, é isso aí. O artigo 19, por exemplo, chega inclusive a manifestar esta possibilidade. Então, na realidade, é uma discussão, eu acho, estéril. Não está faltando bandeira para esse povo? Porque nós vimos nas manifestações, desde os 20 centavos até a PEC 37, que ninguém sabia o que era a PEC Verdade. 37. Ali o Ministério Público soube se movimentar muito bem para fazer com que todo mundo falasse na PEC 37, muita gente sem saber o que era a PEC 37. E mais uma dezena de assuntos, mas ninguém é consistente com aquilo. Não tem. Você vê, naquele tempo que eu dizia das diretas, você tinha um diretas já. Sim. Então havia ali uma manifestação, inclusive das várias correntes do pensamento brasileiro. Podia ser os correntes dentro do PMDB, dentro do MDB antigo. Então havia um pensamento só. Juntavam-se nos palanques Lula, Brizola, Ulisses, Tancredo, era uma... Enfio, pois é. Dina Sfat, o Sócrates. Então estava todo mundo concentrado. E Osmar Santos, sim, fazendo puxando lá, todo esse povo. E modestamente o Teodoro Mendes no palanque lá da Praça da Sé. Sim. Ué, como não? Mas hoje, você falou muito bem, falta organização e um tema que consiga assambarcar todas as preocupações da maioria. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos já com o nosso último bloco do cenário dessa semana, conversando com o Dr. Teodoro Mendes. Referência no lançamento de tendências, a Bela Casa é uma boutique de revestimentos que dá margem à sua criatividade através de peças que vão do clássico ao contemporâneo. Um espaço inovador que alcança os projetos mais modernos, combinando tons, texturas e relevos de peças exclusivas que conferem personalidade e agregam um conceito diferenciado aos ambientes. Bela Casa, uma vitrine inspiradora de revestimentos, onde a arte encontra a arquitetura. Avenida Antônio Carlos Comitre 396. Agora você vai ficar por dentro dos principais eventos da nossa cidade, através do programa Enfoque, o único programa de Sorocaba para se ver e ser visto. A apresentação, Rosana Moreno e Edgar Gonçalves. Todos os dias, às 22 horas, só aqui, na Local TV. O seu canal, a sua cidade. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! Estamos de volta com o último bloco do cenário dessa semana, semana de aniversário de Sorocaba, conversando com o Dr. Teodoro Mendes. E a gente falava no bloco anterior sobre essa falta de bandeira. E tem mais uma coisa que está me preocupando também, não sei o que o senhor acha disso. A falta de liderança. E nós percebemos isso claramente nos movimentos, que eles não queriam os líderes que existem, eles não queriam deputados, vereadores, ninguém nas manifestações. Partidos políticos. Central sindical, nada.
mas também eles não sabiam o que eles queriam. E quem eles queriam, e quem coordenava aquilo. Aquilo virou uma bagunça, sem referência, vários grupos falando sem ter uma unicidade. Nós vamos ter uma eleição daqui a pouco. A gente está em agosto de 2013, nós já estamos na eleição de 2014. Quem vive isso já está. Como é que vai? Como é que o senhor está enxergando essa eleição? Minha preocupação é que, de repente, surja um aventureiro que lance mão de ser a salvação para essas pessoas e acabe virando um messias nessa história. Isso pode acontecer. Já não seria a primeira vez nem no Brasil e nem internacionalmente falando. Isso pode acontecer. Dá a impressão que as lideranças que estão aí cansaram a população. Sim. E, de repente, precisam de lideranças novas, que não precisam nem ser novas na idade, mas novas no aparecimento perante o público, novas nos temas que venham a discutir e a defender. Isto pode acontecer realmente. E nunca se sabe, de repente é para bem, e às vezes pode ser para mal. Se a gente fizer uma análise, se vingar esse novo partido da ex-senadora Marina Silva, que ela nem chama de partido, né? É a Rede de Sustentabilidade. Um nome feio para o partido, não? Pois pode até ser a Marina, que eu entendo que é uma pessoa que, como parlamentar, como senador, mas eu acho que não está preparada para ser a presidente da República. Também acho. E pode acabar caindo no colo por conta disso. Mas ela precisava botar um P na frente, Partido da Rede de Solidariedade, pelo menos a palavra partido, porque ela não é o todo. Ela é parte do todo. Partido já significa isso, parte do todo. Quando você não quer uma legenda partidária totalitária, você usa a palavra partido. Sim. Porque a única diferença é na União Soviética, nós tínhamos um Partido Comunista e não era parte do todo, era o todo. Não, e mais do que isso, que também não é a diferença, porque só para a movimentação de coleta de assinaturas para lançar o partido, a Maria Alice Setúbal, por exemplo, filha do ex-banqueiro Olavo Setúbal, arrecadou em 3 chás R$150 mil para a causa das assinaturas de formar o partido. Então não tem diferença do que já está aí, não tem diferença nenhuma. Só que as pessoas não têm acesso a essa informação. Às vezes vai se pintando e a gente fica preocupado com o que pode acontecer. Eu também tenho outra coisa. Você não pode chegar ao poder sem ter uma estrutura partidária, porque senão acontece o que aconteceu com o Collor. Exatamente. O PRN. O PRN era um partido pequenininho e o Collor, com aquela verve natural dele... Caçador de marajá, caçando marajá por tudo quanto era. Todo bonitão, fazendo aí ginástica e pilates na rua. De repente ele se elege, mas não tem uma base de sustentação. Você está vendo o que está acontecendo com a atual presidenta, ou presidente, como alguns querem, ou presidenta. Você está vendo o que está acontecendo. De repente começa a haver dissensões dentro da base de sustentação e ela começa a perder um atrás do outro. Então é preciso ter, nesse ponto, o bipartidarismo, que não é tão puro como a gente imaginava. Sim. O bipartidarismo, de qualquer forma, resolvia a questão. Contra e a favor. Era divisor de águas. Era MDB e Arena. Eu governei com MDB e Arena. Então era até mais fácil você manter o partido em torno do poder, em torno do governo, porque eu fui eleito pelo MDB, então os 10 vereadores que se elegeram comigo naquela eleição, eles pertenciam ao MDB. E havia, assim, uma preocupação em você seguir as diretrizes partidárias. Não posso votar contra porque é contra o partido e tal. Hoje não tem mais isso, né? Já que o senhor falou nisso, está quase no final do programa, mais um aniversário de Sorocaba, como é que o senhor está vendo Sorocaba hoje? Eu estou preocupado com a mobilização urbana, a mobilidade urbana. Todo mundo está reclamando que não se consegue mais chegar a lugar nenhum nos horários de pico. Você entra para a Marginal, ela não tem rota de fuga. Você entrou ali, você está incompatível com qualquer horário, porque você não consegue chegar. E isso está começando a ser, não é só em horário de pico,
Está começando a acontecer em qualquer horário. Isso é preocupante. Por quê? Porque entrou carro demais em Sorocaba, isso é inegável. Por mais que você ponha ônibus, não vai resolver tão facilmente o transporte coletivo, porque facilitaram para todo mundo comprar carro e quem comprou quer andar com o carro. Lógico, aí é que está o drama. O drama da coisa está aí. Então não adianta dizer, eu estou dando coletivo, mas você já me deu chance de comprar carro, eu vou com o meu carro. Não é? Então, de repente, você fica pensando, o que mais precisava para Sorocaba? Eu acho que a marginal direita era uma necessidade para Sorocaba. Não sei se existem outras ideias, mas a marginal direita é uma grande necessidade. Eu só lamento que muitas pontes foram feitas em nível. E a hora que fizer a marginal direita vai ter semáforo da direita para a esquerda, quando o certo seria em passagem superior, né? Viadutos, etc. Então eu acho que vai complicar e muito. Para a gente finalizar, quando o senhor foi prefeito, o senhor pegou e levou o Paço Municipal lá no Alto da Boa Vista e todo mundo falava que o Teodoro era louco. Aí depois veio o Flávio, fez o eixo perimetral, coisas que naquele momento pareciam uma coisa super grandiosa. E aí as pessoas perceberam que com o tempo aquilo era a visão do futuro. Ninguém mais enxerga Sorocaba daqui 20 anos, é tudo para tapar o buraco emergencial, doutor Teodoro? Você sabe que mesmo os que me criticaram, mais tarde me chamaram de visionário, porque na realidade nós levamos para lá, e digo bem, quando eu levei para lá, eu não desapropriei imóvel nenhum. Ali era terreno já pertencente ao poder público. Então foi excelente a gente levar para lá. Até um dia encontrei com o Delfim Neto lá em Brasília. Ele disse, Teodoro, que maravilha que você fez lá, aquele Paço Municipal. Você emprestou dinheiro externo? Eu falei, não senhor, o seu Chase Manhattan ficou quietinho lá, não fui buscar nem no Citibank nem nada. Foi bem planejado, 4 anos, 10% do orçamento de investimento para poder terminar pagando a última fatura antes de eu deixar a administração pública. Então aquilo foi realmente, você viu que todo mundo foi para lá depois. Sim. E nós evitamos uma coisa que você já sabe, não? A emancipação do Éden para Sorocaba seria um desastre. Total. Doutor Teodoro, muito obrigado pela sua presença. Espero contar com o senhor outras vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado a você, Laíno. Meus parabéns pelo programa. E espero poder ter servido em alguma coisa na nossa conversa, no nosso bate-papo, e servirei outras vezes que você me convocar. Tenha certeza disso. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta com mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Eu espero todos vocês. Até lá.